voltamos então para continuar essa nossa conversa super bacana com o Matheus. E a gente vinha falando de uma coisa bem legal. Eu geralmente puxo para a escola, né? Mas a gente estava falando sobre saídas de campo, saídas a campo, né? E tem tudo a ver com essa questão, né, do contato com a natureza, do lazer, e também vai ter tudo a ver com aprendizagem significativa, né? Porque é muito bacana poder pensar a educação fora da sala de aula. E aí conta para nós uma sugestão que tu trouxe, que é muito legal, quanto a um local bacana que a gente tem em Montenegro, que é o Morro São João. O nome técnico se chama hiking, que em inglês seria uma caminhada ou imersão em meio a ambientes naturais. Né? Ambientes naturais, a gente entende onde tem o mais verde, a natureza, enfim. E é um exemplo, na verdade, e um benefício que a gente tem aqui na região do Vale do Caí, eu diria, que é ter um espaço incrível, um ecossistema privilegiado, ainda um pouco conservado, que é o Morro São João, em pleno centro da cidade, né? Que é uma referência, quando eu falo no centro, é centro mesmo, né? Para quem não conhece, porque Montenegro é um vale, e no meio do vale tem formações rochosas. E assim, ter acesso a esse tipo de lugar é uma imersão em sensações, em sentimentos, que muitas vezes a criança não está acostumada, né? Do ponto de vista técnico, né, para tu fazer uma simples caminhada num lugar desses, sim, tu tem que ter melhores das funções cardíacas, aporte sanguíneo, absorção do oxigênio. Quando tu caminha num ambiente instável, como tem buraco, tem pedra, tem uma questão técnica, a gente fala de propriocepção, que o teu pé não vai estar firme, então tu vai ter que caminhar um pouquinho, o pé mais para frente, mais para o lado, mais para a esquerda, mais para a direita. Essa compensação a nível muscular é fantástico, e não só para as crianças, tá? Para nós também, porque tu vai exigir força, tu vai ter que exigir o equilíbrio do corpo, enfim. Isso é a parte anatomofisiológica do benefício. E por outro lado, a questão do lazer é tu vivenciar história, ecologia e o lazer como aspecto mais geral. Usando, por exemplo, o gancho do Morro São João, né? A localização dele é muito boa, porque é fácil de chegar, não tem asfalto até ele, né? Tem uma estrada, que embora, é claro, a estrada não é uma condição muito boa para, por exemplo, subir de carro lá, enfim, mas tem uma estrada que é possível tu subir, tem uma elevação considerável, a gente tem em torno de 200 metros de ganhos de altimetria para chegar lá, mas é fácil de chegar até o topo. E o ato de chegar até o topo, tu escala pedra, tu passa por terra, tu passa por árvores. E eu, por exemplo, por incrível que pareça, eu pratico corrida e caminhada, esse é meu lazer pessoal, né? E aí, óbvio que eu puxo a brasa para esse assado. E aí, então, eu já faço frequentemente caminhadas ali ao redor, ao entorno, enfim. Ainda tem coisas incríveis que a gente pode ver, por exemplo, eu vi até uns meses atrás tucano no Morro São João. Nossa. Já é raro de achar, e imaginem achar isso no Morro São João, no centro da cidade. Então, todo esse benefício da vivência, né? Além disso, se tu vai buscar e fundamentar, tem toda uma questão histórica, por quem passou, a população, a conquista, como que chegaram. A estrada foi feita na década de 50, 60, imaginem, sem tecnologia, sem equipamento adequado, fazer uma estrada para chegar, a estrada Cláudio-Crans, que é o nome. E além disso, a questão literária, que é o imaginário da contação. A gente não sobe no Morro São João, a gente sobe na barriga do Gigante de Pedra. Eu estava esperando tu fazer esse gancho. A gente sobe na barriga do Gigante de Pedra. E aí, por que o Gigante de Pedra? Porque quem consegue ver de uma distância um pouco mais longe, tu tem 3 formações, que é o Morro da Pedreira, que quem conhece a parte da Timbaúva, a volta do morro, seria a cabeça, o Morro São João a barriga e o Morro da Formiga as pernas e o pé, porque ele tem uma pedra saliente na ponta. Então tem toda uma contextualização, uma contação de histórias, entendeu? Tu está vencendo o Gigante de Pedra quando tu chega lá em cima.
Isso para fazer trabalho com criança é incrível, né? Nossa. E aqui na nossa região a cultura é vasta, artistas de todas as formas já falaram, já tem poesia, já tem trabalho, já tem escrita sobre isso, sabe? Tem contação de histórias, tem clipes, tem vídeos. E aí, notem que numa primeira instância tu pode estar pensando, pô, mas a proposta é caminhar em meio ao mato. Sim, também é, mas eu falei de benefício cardiológico, muscular, esquelético, desenvolvimento da cultura, desenvolvimento do meio ambiente, porque para tu andar no ambiente assim, tu tem que estar disposto a sentir a natureza, enfim, ter que cuidar da natureza, porque se tu cortar a árvore, o morro vai ceder a terra, sabe? E tem toda uma contextualização. Nossa, dá para fazer muitas falas pensando a sala de aula. Gente, ó, fica aí a dica para os colegas, tá? Dá para fazer muitas falas super interessantes, né? Que nem tu disseste, desde questão geológica, histórica, a literária, que para as crianças é o máximo, né? E a gente tem muito material, como tu disse, já tratando sobre o morro, né? E fazer essa culminância com a subida, né? O conhecer esse espaço em si, é fantástico, né? E para as crianças vai ser muito significativo, vai fazer muito sentido, né? Tudo que a gente falou em sala de aula, tudo que a gente teve de poesia, de história, de fala sobre a natureza, sobre cuidado do meio ambiente, agora a gente vai vivenciar. Porque vivenciar para todos é importante, né? Mas a gente fala muito como é importante para a criança a vivência, né? Porque é a memória afetiva que ela vai levar para o resto da vida. Quando a gente pensa como aluno, né? O que a gente lembra da escola? Geralmente são vivências, são coisas desse tipo, né? Então a gente tem que, né? Que nem a gente estava falando, um lugar muito interessante com acesso super fácil, né? Não é um difícil acesso. E com várias propostas possíveis envolvidas com aquele único espaço. Sim. Então, nossa, é riquíssimo, né? Só para a gente brincar um pouco com um dos pontos turísticos de Montenegro, que é o Morro São João, já dá um trabalho enorme. Vou falar como professora, dá uma sequência didática e tanto. É claro que isso é um exemplo, né? De mostrar o quanto a educação física está inserida em outras ciências, outros espaços, e pode ir bem mais além do que simplesmente só praticar esporte, sabe? Que a gente vai achar que é a contribuição mais considerável para a criança pequena, né? Ou dessa faixa de idade, séries iniciais do fundamental, enfim, né? Até agora eu me lembrei porque às vezes a gente fica atrelado, a educação física na escola fica atrelada ao esporte em si, né? Então, quando a gente trabalha com criança, fica aquela coisa, mas como é que eu vou trabalhar, né? Futebol, basquete, vôlei, às vezes se cria isso, né? Se cria essa questão. E a gente não para pensar que a criança, ela tem inúmeras outras possibilidades dentro da educação física, que são essas diferentes, né? Uma caminhada na natureza, como a gente falou antes, a subir em árvore. Então, a gente tem que explorar esses outros aspectos. No dia do desafio, inclusive, né? A gente não quis se ater apenas aos alongamentos. A gente quis fazer um movimento do corpo através do lúdico, através da brincadeira, através do lazer. Então, nós lá na escola com as crianças pequenas, a gente brincou de mamãe galinha seus pintinhos, né? Pega corrente. E, gente, são atividades que movimentam muito o corpo, né? É corrida, trabalha toda a questão, né, de coordenação, de equilíbrio, enfim, dentre tantas outras coisas. E isso também é educação física. Sim, com certeza. Né? O lúdico, o brincar está dentro da educação física, que às vezes fica um pouco esquecido porque se pensa sempre a educação física atrelado ao esporte, né? Aquelas modalidades, né? Que a gente lá nos anos finais acaba trabalhando mais nessa linha, né? do esporte. Mas dentro da área 1, gente, a educação física ela é imensa, né? As possibilidades, principalmente voltadas ao lazer, são enormes. E ver as crianças brincando,
com gosto, né? E se movimentando, suando, rolando, sujando roupa, é uma maravilha, é muito bom para eles. É uma vivência que faz muito sentido e que precisa ter no dia a dia da escola, né? E até, de novo, né, que eu falei antes, pelo ou para o esporte, ou também pelo movimento ou para o movimento. Né? A gente vai fazer, que é valor meu, de fazer a educação física pelo movimento. É um movimento físico e às vezes até um movimento, que eu diria assim, um movimento cerebral de raciocínio, né? Eu, por exemplo, como prática pessoal, eu nunca joguei futebol, nunca fui bom no futebol, nunca me interessei na prática, enfim, e eu sempre gostei de outros esportes, outras possibilidades. E é valor pessoal meu, eu jogo, eu gosto, por exemplo, do xadrez, que tem a ver com a educação física também, por incrível que pareça, que é estratégia. É um jogo, se diz que é uma ginástica cerebral, enfim, onde, eu estou dando um exemplo do xadrez, mas tem outras possibilidades. Mas o xadrez, por exemplo, é necessário que tu pare o que você está fazendo agora, que você foque aqui para construir uma estratégia. E no ambiente que a gente vive, em geral, te leva a não fazer isso. Tu não vai focar, tu vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, tu não vai construir uma estratégia duradoura de médio a longo prazo, tu vai ver um texto, tu vai ouvir uma música, tu vai mandar um áudio, tu vai ficar conectado o tempo inteiro e a gente esquece que o bom da vida muitas vezes a gente faz offline, né? E aí o xadrez, por exemplo, eu gosto de dar como exemplo fantástico de praticar concentração e o foco, né? Vai de contra ao que está sempre muito o estímulo principal, que é faça várias coisas ao mesmo tempo agora, né? Que é uma urgência na sociedade atual, né? E das crianças, demais, né? Nossa, demais, com certeza. Demais. É uma necessidade que a gente percebe muito, assim, e a gente precisa pensar isso rápido para não ter consequências futuras, né? Porque esse imediatismo, esse multifocos, né, vai ter reflexos também. A gente compreende que do ponto de vista neurológico, precisa pensar nisso, o nosso cérebro não é programado para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. Mas a gente acaba fazendo, né? Mas também a gente, né, precisa controlar um pouco para que as crianças já não comecem desde lá, né, desde pequenininhos já fazendo isso, né? Porque a gente agora está fazendo isso. E até, permito uma ressalva, né? Não só as crianças, né, como em geral, nós também, né? Exatamente. Mas falamos tanto sobre lazer, né? Eu precisava trazer para vocês que o nosso convidado, além de tudo, ele também é escritor, e falando de lazer, a gente também é pertinente falar sobre leitura como lazer, né? Porque leitura também é um modo de trabalhar com o lazer, né? A leitura prazerosa é tudo de bom. E eu trouxe aqui para vocês do meu acervo pessoal, tá? Como dica, Notas de um Pai Grávido, que é do Matheus. É uma leitura leve, prazerosa. É um lazer isso aqui, gente, é um lazer. A gente adquiriu e foi muito feliz com essa aquisição. Né? Então, para trazer para vocês que o Matheus também, né, tem esse lado dele, ele escreve, recomendo, é bem legal. A escrita dele é uma escrita para todos, né? Ela não é uma escrita teórica, não é uma escrita acadêmica, é uma escrita super gostosa de fazer, né, de leitura, como lazer, como um espaço de lazer no dia a dia, que a leitura também é mega importante. Matheus, vou te agradecer imensamente por ter vindo. Acho que a gente teria falas para muito mais, né? Deixo espaço para ti quiser se despedir, fazer algum último comentário, mas gratidão pela tua vinda, por ter aceitado esse convite tão especial de fechar a nossa temporada da saúde. Que legal. Eu que tenho que agradecer pela presença, por estar aqui nesse espaço tão legal, de ser lembrado para estar aqui, né? Com uma pessoa especial também, que além da formação técnica acadêmica, agora apresentadora também, ainda foi... já tem uma marca significativa para minha família, que foi prof da minha filha, então não tem como ser só a Aline, também a prof. Aline tem a liberdade de dizer isso, e convidar as pessoas, né,
para se mexer, para se movimentar e de buscar o que faz bem, buscar o bem-estar com prazer. Perfeito. Então tá, pessoal, nós ficamos por aqui. Aguardo vocês na próxima semana com a nossa nova temporada, com outro foco, mas sempre pensando no desenvolvimento, educação, infância. E eu aguardo vocês. Até lá!